Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da empresa Gamagel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como alterar as cores do seu mapa, colocar rótulos para poder deixá-lo bem mais bonito e bem mais fácil de você mostrar as informações. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu estou aqui com o QGIS aberto, tá? Então eu peguei aqui alguns dados da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então eu tenho aqui os dados de jurisdição da CETESBIS e embaixo coloquei aqui um mapa de biomas do Estado de São Paulo. Então qual que é a ideia do vídeo hoje? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem alterar as cores, fazer rótulos, elaborarem um layout bacana de mapas. E no vídeo que vem eu vou ensinar vocês a usar a parte de elaboração de layout de mapa, né? Então assim, a gente gera as informações, a gente gera nosso material cartográfico aqui dentro do QGIS, porém a gente precisa exportá-lo, fazer um mapa. Você tem itens básicos de mapas para você poder exportar, para colocar no relatório, para fazer ali, para mandar para o seu cliente, para poder postar e tudo mais, tá? Então essa é a ideia desses vídeos que eu vou fazer. Então vamos iniciar aqui com o mapa de biomas. Mas antes eu peço para vocês deixarem o curtir aqui no vídeo, que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeo novo aí, salvo algumas raras exceções aí que às vezes não dá para eu gravar, tá? Mas no geral, na grande maioria do tempo, eu estou postando. E agradeço a todos aí pela audiência, né? A gente tem uma audiência muito grande aqui, não só no Brasil, também tem gente nos Estados Unidos, Angola, Moçambique, Portugal, até Cabo Verde, se eu não me engano. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Primeiramente, vamos mudar as cores aqui do mapa, né? Então, a gente tem um mapa de biomas, como padrão, eu fiz inserir, né? Isso aqui é um shape, já está pronto esse shape. E a gente pode alterar as cores, a gente pode alterar as informações que a gente quer apresentar de acordo com a tabela de atributos. Para acessar a tabela de atributos, eu clico no botão direito em cima daqui da camada e abrir tabela de atributos. Então vocês podem ver que esse meu mapa ele só tem informações de bioma. Tá? Ele não tem nenhuma outra informação além dessa de biomas. Então a gente pode até verificar isso clicando aqui na pesquisa, na identificar feições. Clicando em cima de uma feição, ele vai te dar, ó, o único atributo que a gente tem é a categoria Mata Atlântica. Tá certo? Então, vamos montar um mapa de biomas para do estado de São Paulo. Eu clico no botão direito, vou em Propriedades. Aqui em Propriedades eu tenho algumas opções, né? Então, eu entro aqui em Simbologia e ele me dá essa aqui, ó, essa barra aqui, né? Então, símbolo simples significa o quê? São símbolos da mesma cor. Então, todas as feições do seu vetor vão estar com a mesma cor. Importante, isso aqui funciona para arquivos vetoriais, arquivos shapefile, tá? Arquivos raster. Em outro vídeo eu mostro para vocês como que a gente altera as cores, deixa as cores mais bonitas. Tem até alguns outros vídeos que eu já fiz de mapas de declividade. Vou até deixar aqui no card, ou vocês pesquisem aqui no canal. Tem como mudar e atribuir, fazer rampas de cores, é bem legal. Então nós temos o símbolo simples. A gente pode ter o categorizado, o graduado, o baseado em regra. Tá? Então temos aqui diversos outros. Essas aqui, na verdade, eu acabei não usando. Já usei essas três aqui, ó. Essas quatro, na verdade. Então, símbolo simples. Se eu mudar um só, então, por exemplo, colocar todos eles verde, aplico, o meu mapa fica todo verde. Tá? Se eu quiser mudar de cor, é a mesma coisa. Quando eu faço o símbolo categorizado, ele faz cores e padrões diferentes conforme os seus itens aqui que você tem na sua coluna da tabela de atributos. Então nós temos o valor, a gente vai aqui em valor,
categoria, né? No caso aqui nós só temos a coluna categoria. Dependendo da tabela de atributos, você vai ter muito mais tipos de atributos. E nós, depois de selecionar aqui o categoria, a gente classifica. E ele me dá todos os valores que tem dentro da minha tabela de atributos. Ó. Cerrado, Mata Atlântica, zona de tensão. E esse aqui é no caso de você ter alguma feição sem cor, tá? sem atributo, sem valor. No caso aqui, todas elas têm valor. E aí você pode alterar as cores de modo a atender o que você quer mostrar. Como um padrão, tá? Isso aí não é bem assim, são padrões de mapas mais antigos que eu vi, da própria Secretaria do Meio Ambiente. Eu coloco o cerrado, eu gosto de deixar o cerrado amarelo. É uma regra, Gustavo? Não. É um padrão que eu uso. Mata Atlântica, geralmente, coloco como verde, geralmente não, eu sempre ponho como verde. E zona de tensão, eu gosto de deixar ele uma cor meio coral, meio rosa, tá? Isso daí são mapas que eu vi muito antigamente, tá? Vou deixar esse aqui que eu acho mais bonito. Que eu vi muito mais antigamente. E aí, então, eu mantive esse padrão aí, que eu acho que fica melhor, que eu estou mais acostumado. Se você quiser pôr outras cores, não tem problema. Então, vocês podem ver, ó, que então, tudo que é zona de tensão tá como rosa, tudo que é Mata Atlântica tá em verde e tudo que é cerrado tá em amarelo. Então vocês podem ver, o estado de São Paulo tem algumas manchas de cerrado. Interessante até aqui, meio que na Serra da Mantiqueira tem umas manchas também, né? E a gente tem bastante aqui zonas de tensão, né? São áreas onde são ecótonos, né? São ali, tem características de Mata Atlântica e de cerrado. Podemos fazer também o que? A gente pode aplicar uma transparência, né? Então a gente tem opacidade, está em 100%, nós podemos ajustar a opacidade, vamos deixar em 50%, por exemplo, para mostrar aqui para vocês. 50%. Eu aplico e meu mapa ficou meio apagado, vamos falar assim, né? Ele ficou meio desbotado, mas ele tem uma transparência. Se a gente colocar aqui no Map Services, uma imagem de satélite embaixo, vocês podem ver que aí você consegue ver a imagem de satélite sobreposta ao mapa que você acabou de gerar. Então eu uso muito nesses casos, né, que eu quero mostrar uma imagem de satélite, uma outra informação por baixo dessa informação aqui do mapa principal que eu estou gerando. Além dessas opções, a gente tem a opção baseada em regra. O graduado, ele nesse caso ele não vai funcionar. Ele funcionaria quando você tem valores numéricos, tá? Então, se você tem ali, ó, pode ver aqui, não tem o valor porque eu não tenho nenhuma camada de valor numérico, né? Mas eu posso atribuir aqui os valores. Então, vamos colocar aqui, então, cerrado, criar uma nova número. Pode ser, ok. Então, tudo que é aqui que é cerrado, eu vou colocar como 1. Posso fazer isso aqui de forma mais fácil. Vamos lá, eu seleciono a Mata Atlântica. Eu ensino, faço também. Se vocês quiserem, deixa nos comentários se vocês querem aprender a usar aqui a calculadora de tabela de atributos. Isso ajuda bastante aí, ó. Zona de tensão, eu vou aplicar um valor 3. Então eu ensino, se vocês quiserem, eu ensino a usar essa calculadora aqui que me ajuda bastante para fazer diversas alterações no Shapefy. Então deixa no comentário, hein? Pode deixar, eu sempre respondo os comentários, tá, pessoal? Então aqui eu tenho aqui o mapa de biomas e eu fiz atribuir para cada bioma um número. Por quê? Porque quando você trabalha com o não categorizado, graduado, ele precisa de uma linha, não uma linha, mas uma coluna numérica com valores numéricos para ele poder fazer uma rampa. Então vocês podem ver agora liberou o número,
formato da legenda e ele tem um gradiente de cores. Então ele vai ter um gradiente, no caso meu, de 1 a 3, ele vai aplicar um gradiente de cores. E aí eu ponho em classificar. Pode ver, ó, ele me dividiu como se fosse a do raster, né? Ó, valor de 1 a 1.8, ele tem a legenda aqui e tal. E aí eu aplico e ele me gera um mapa graduado. Então isso aqui funciona como? Quando eu faço uma reclassificação de dados. Né? Então eu tenho lá, vai de dados de 1 a 5, eu peço para fazer uma simbologia graduada. E aqui eu posso alterar a quantidade de classes. No caso, eu quero 3 classes, porque eu tenho valores de 1 a 3. Então, o formato da legenda, 1 a 3. Faço as classificações. E aí eu vou ajustando aqui, ó. Tem 2 classes. Depois você vai ajustando aqui de acordo com a sua necessidade de classes, tá? Gera um histograma, gera aqui tudo. Então, esse é o formato aqui de você fazer o graduado. Né? Ele vai e ele gera aqui informações como graduado. E você tem o baseado em regra. Como que é o baseado em regra? Vamos apagar aqui, né? Você tem que fazer uma regra específica. Então, por exemplo, eu quero o meu mapa inteiro como tudo que é Mata Atlântica como verde e o resto como cinza. Então eu posso até colocar como nome aqui, Mata Atlântica. E eu escrevo um filtro, onde eu coloco campo de valores, categoria é igual, no caso aqui mata, tá? Não sei se Mata Atlântica tem acento, eu preciso ver. Aqui tem que estar escrito exatamente igual à sua coluna. Dou um OK. Mata Atlântica, vamos ver se funcionou. Funcionou. Mata Atlântica ela tem acento. E agora vamos fazer o que não tem o rótulo que a gente quer. Então a gente selecionou Mata Atlântica. Vamos fazer então o demais. Vou em filtro e sigo mais ou menos aquela mesma ideia. Campos e valores, categoria. Então se eu escolho categoria, eu tenho que escrever o nome da categoria. Se eu escolhesse o número, que dá certo também, que eu fiz essa reclassificação, o número também entraria, eu teria que colocar em vez do nome cerrado ou zona de tensão, colocar como número 2 ou 3, né? Então eu vou aqui, da mesma forma, categoria é igual a cerrado, or, que é o ou, né? Categoria igual a zona de tensão. Então é importante aqui escrever exatamente igual. Espaço, letra maiúscula, minúscula, acento, senão o QGIS não vai entender o que você está escrevendo. Então a gente dá um OK. Aqui eu vou mudar de cor, não gostei muito dessa cor. Vamos alterar a cor dela. Quero um amarelo, não sei porquê. E eu ponho um aplicar. Então aqui, ó, depois de fazer essa regrinha, eu tenho tudo que é Mata Atlântica está marrom, tudo que é cerrado e zona de tensão está em amarelo. E aí eu posso fazer o mapa da forma que eu quiser. Então essas aqui são as opções, né, mais comuns de você trabalhar com a parte de rótulos aqui no QGIS. Tá? Tem outras formas de rotular, não são muito utilizadas, né? Então acabo aqui utilizando esse método aqui. Você também consegue exportar o seu modelo para usar outras vezes. Então, em vez de eu ter que fazer toda vez isso daqui que eu estou fazendo para vocês verem, ó, por exemplo, de mudar a zona de tensão e tudo mais, vamos pôr uma cor aqui, atribuir qualquer cor. Eu posso chegar e usar um modelo que eu já fiz. Então, vamos lá. Como que a gente faz para salvar o modelo? Então, vou fazer meu modelinho aqui. Vamos fazer o modelo certo. O verde está aqui. Oh, desculpa, cerrado é amarelo. Cerrado. O amarelo. Yellow. Mata Atlântica, o verdão, o verde mais escuro. Aqui.
E o zona de tensão, eu gosto de colocar aquele rosa. Apliquei. Vou deixar a opacidade em 50%. Se eu quisesse deixar, pode deixar em 100%. Você aplica, tá vendo? Não importa qual que é o valor. Eu gosto de deixar ela em 50%. Ok. Então eu tenho aqui meu mapa do jeito que eu quero. E esse mapa eu quero deixar ele para padrão. Essas cores, quando eu abrir, né, usar esse mapa aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Então como é que eu faço? Eu vou aqui embaixo, ó, estilo, e eu ponho em salvar estilo. Ele vai me abrir aqui uma pasta, eu vou em arquivo. Então vocês podem ver, ó, eu tenho vários padrões gerados, né? E eu vou colocar aqui no caso biomas, que já é o mesmo padrão que eu uso. E eu dou um OK. Então, e aqui esse meu tipo de mapa ele já está cadastrado para quando eu abrir esse shapefile novamente, ele puxar as informações da forma que eu quero. Então vamos lá, vamos bagunçar isso aqui. Vamos deixar, símbolo simples. Ok, eu aplico. Tá tudo amarelo, né? Tudo diferente do que a gente tinha deixado. Eu ponho o botão direito, propriedades. Não preciso mudar nada aqui, eu já venho em estilo. Estilo, carregar estilo. Vou aqui no meu arquivo e vou em biomas, o arquivo que eu salvei. Então, vocês podem ver, eu tenho vários estilos já montados, ó, para legendas, para solos, uso do solo. Tem alguns mapas que têm alguns padrões próprios, então eu já gero o padrão dele, já não tem que ficar desenhando todas as vezes, então isso me dá tempo. E eu ponho para carregar o estilo. E aplico. Meu mapa ficou igualzinho ao que estava quando a gente exportou. Certo? Esse estilo também ele funciona quando a gente vai colocar algum tipo de rótulo. O que são os rótulos? Eles são aquela legenda que fica no mapa, ou fica ali no mapa mesmo, né? Indicando o que significa aquilo lá. Então você tem as opções sem rótulo, rótulos individuais, rótulo baseado em regra e bloqueado. Rótulo individual, todos eles vão ter um rótulo. Então aí ele te dá o rótulo individual, o valor, você coloca o valor da coluna que você quer que seja representada, no caso que é categoria. Você pode editar aqui no texto o texto, pode editar formatações, buffer, eu uso muito buffer quando o mapa você precisa dar um realce maior, que ele faz aquele contorno branco ou contorno de uma cor que você queira. Você tem máscara, você tem fundo, você tem sombra. Fundo eu uso quando eu quero fazer um rótulo com um círculo. Então, se vocês quiserem também um vídeo mais específico sobre rotular feições e camadas no QGIS, deixa nos comentários, tá? Porque tem tanta opção, tem tanta coisa, que a gente tem que fazer um vídeo para cada um, senão é muita coisa. Então, eu tenho aqui meu texto, vou deixar ele como negrito, né, bold. Aí eu aplico. E toda a feição, todo polígono nesse caso, né, que tem um valor, né, ali naquela camada, naquela coluna da tabela de atributos, ela vai aparecer. Qual que é o problema dessa rotulação aqui no QGIS? Se você tem, dependendo da escala, ele aparece mais ou menos, e ele some ou aparece o escrito. Então, rotular no QGIS, ele é uma dor de cabeça. Até hoje eu quebro a cabeça para conseguir criar regras ali de prioridades e tudo mais para o QGIS, né, respeitar ali o que eu quero. Então, às vezes eu faço um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, para poder, né, gero um arquivo shape com alguns valores que eu quero que apareçam, e aí fica muito mais fácil. Você salvando o seu modelo com o tipo de rótulo, ele também vai, quando você fizer, carregar ali o seu modelo, ele vai puxar já igualzinho o mapa que você deixou por último, do jeito que você salvou. O salvar o mapa também, vamos pegar aqui então jurisdição CETESB. Quando você salva a simbologia e você abre outro projeto, outro vetor,
pode ser que não dê certo. Por quê? Porque ele puxa as informações de acordo com os dados da tabela de atributos. Então, nesse caso aqui da CETESB, por exemplo, eu não tenho nenhum valor de bioma cerrado e nem nada. Se eu ponho para aplicar, ele some, porque eu não tenho nenhum valor. Se eu acertar aqui e colocar o valor em azul, ele puxa um valor azul, que é o que não tem nenhuma informação para ele fazer a categorização. Vamos abrir aqui o mapa, né, da CETESB. Então aqui eu tenho as agências ambientais, quais são as jurisdições, né? E aí você pode também fazer um mapa categorizado com as agências ambientais. Eu vou em propriedades, categorizado. Agora desse vez, como não existe categoria, mas eu tenho a agência CETESB, eu classifico. E ele atribui cores aleatórias, eu posso colocar também uma rampa de cores, classificar, tá? Ele te dá como padrão o random, né? Cores aleatórias. Mas você pode pôr valores espectrais, também funciona. No caso, muitas vezes é melhor um valor mais randômico, né? Porque se você coloca numa escala de cor, acaba um ficando meio parecido com o outro. Mas é assim que ficaria, né? Então a gente tem um mapa aqui da CETESB. Vamos deixar em 100%, não quero deixar com transparência. Apago aqui. E aí eu tenho meu mapa das agências da CETESB. Posso rotulá-los. Tudo bem que não vai ser legal porque ele vem com esse erro, né? O QGIS, em alguns momentos ele não reconhece acentos. Eu tenho que fazer ou mudar manualmente, ou ter umas ferramentinhas para mudar. Eu coloco aqui meu rótulo individual, coloco como agência, deixo meu texto e vamos deixar um bufferzinho aqui para deixar esse rótulo branco aqui. Então, Agência Ambiental de Bauru, Agência Ambiental de Marília, Araraquara, São José do Rio Preto e por aí vai. Então, nós temos o nosso mapa de agências da CETESB. Tá certo? Bom, pessoal, isso aqui é a primeira parte, né, desse vídeo, ensinando aí vocês a mexerem nas cores, a brincar ali com a tabela de atributos, com os rótulos. E aí, no próximo vídeo, eu mostro para vocês como usar essas cores e tudo mais para você exportar seus mapas num padrão cartográfico bacana ali, com norte, tudo mais para apresentar para o seu cliente, tá? Mapa, geralmente não tem muita regra para você gerar, tá? Quando você trabalha com carta, sim, você tem algumas regras, convenções cartográficas, né? Não está em lei, não tem uma apostila tal, mas você tem convenções. Então, eu vou mostrar para vocês ali o que vocês podem usar, quais são as cores mais adequadas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, ajuda muito o canal. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Sempre temos vídeos novos sobre geoprocessamento, muita coisa bacana. Agradeço a audiência de todo mundo e eu convido vocês a conhecerem o site da nossa empresa, www.gamagel.com. Em breve a gente já vai, estou pensando ali, já está estruturando cursos no Hotmart, tá? Então já tem um que está disponível, mas ainda está em fase final ali de ajustes e eu quero começar a divulgar esses cursos quando já estiverem muito bem estruturados, tá? Então está em uma fase de ajustes aí, mas já também vou estar divulgando aí cursos de geoprocessamento, QGIS e tudo mais para vocês estudarem em casa, online, com certificado, com a qualidade que a Gamagel apresenta aqui, que vocês conhecem nos nossos vídeos aqui do YouTube. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.